Olá, irmãos da IAP de Taipas e adjacências, bênção de Deus na vida de todos. É um prazer poder me dirigir a todos vocês e compartilhar no culto de hoje com os nossos irmãos de Taipas. Forte abraço a todos na paz do Senhor Jesus. Nós vamos trazer um louvor, nós vamos participar de uma maneira direta, trazer a palavra, compartilhar da palavra de Deus, fechando o mês de maio. Hoje, 31 de maio, é o dia do diácono promessista, e também mês de maio, mês da família, mês do lar, e por isso vou trazer uma palavra sobre a família. Bênção de Deus na vida de todos nós. Contemplar os céus e a terra, quando contemplo as paisagens e o mar, pelas noites observo as estrelas, pela manhã das aves ouço cantar, quando abre o sol e assolam as colinas, eu contemplo que meu Deus tudo criou. Na presença do meu Deus a terra treme. Como meu Deus, não há Deus como meu Deus. Como meu Deus, não há Deus como meu Deus. Muitos servem a deuses de madeira, deuses de barro e até Deus de metal, que não ouvem, que não falam, que não veem, e como andar se tem que ser carregado. Mas o meu Deus tem o seu trono lá na glória, é um Deus vivo que responde às orações. Na presença do meu Deus a terra treme. Como meu Deus, não há Deus como meu Deus. Como meu Deus, não há Deus como meu Deus. Quando Elias enfrentou os profetas que pediam fogo a Baal, eles clamavam e rasgavam suas vestes, mas não viam o seu Deus fogo enviar. Mas Elias muito sereno orou a Deus, e Jeová que do céu fogo enviou. Na presença do meu Deus a terra treme. Como meu Deus, não há Deus como meu Deus. Como meu Deus, não há Deus como meu Deus. Amém. Vamos deixar agora uma canção. Momentos, Ana Deise e eu. Conversando com Deus. Momentos que tudo é bonança, quando
aleluias e glórias, anjos cantam nos céus, quando o crente se encontra conversando com Deus. Jesus Cristo ensinou-me a viver entre as coisas que existem, conversando com Deus. Ele mesmo, embora muito santo, viveu neste mundo, conversando com Deus. Conversando com Deus, o sorriso virá. Conversando com Deus, o irmão vencerá. Aleluias e glórias, anjos cantam nos céus, quando o crente se encontra conversando com Deus. Conversando com Deus, o sorriso virá. Conversando com Deus, o irmão vencerá. Aleluias e glórias, anjos cantam nos céus, quando o crente se encontra conversando com Deus. Então, irmãos, graças a Deus por aqui estarmos e poder compartilhar com vocês um pouco nessa noite. Eu quero falar um pouco sobre família, presente de Deus. E a palavra de Deus, no livro dos Deuteronômios 6, diz assim: e essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as intimarás a teus filhos, e delas falarás ao assentar em tua casa, ao andar pelos caminhos, ao deitar-se e ao levantar-se. Este foi um conselho e uma orientação do Senhor Deus a Moisés. E Moisés passa às famílias, dando assim o início a algo tão importante e tão relevante na vida dos componentes da família. Mas, irmãos, atualmente a sociedade enfrenta muitos problemas e a vida tem se tornado cada vez mais difícil. E com isso, a família é muito prejudicada. Nós vivemos crises de relacionamentos, ética, moral, honestidade, financeira, vivência e até na vida espiritual. Tais circunstâncias abalam até os bons costumes. É natural, diante disso, as pessoas questionarem como sobreviver a tudo isso. A resposta está na família, pois esta instituição chamada família é a célula mãe da sociedade. A família é uma espécie de céu prematuro. E a família e a igreja devem caminhar de mãos dadas. Porque a família prepara os seus membros para a realidade. E a igreja prepara os seus fiéis para a eternidade. Então,
é com isso que as famílias não têm problemas. Claro que temos problemas, dificuldades, às vezes algumas coisas ferem, a gente fala o que não deve e finda ferindo um ao outro. E por o caminho ser estreito e a porta ser apertada, às vezes a gente finda esbarrando, pisando. Às vezes faz isso por vontade própria, mas às vezes é realmente sem querer, sem perceber. Mas a família é algo que precisa de muita atenção de todos os componentes. Esta fala de Moisés às famílias, ele está se dirigindo diretamente aos pais. Pai. A palavra pai, ao pé da letra, quer dizer príncipe. Príncipe. Alguém de valor, alguém de respeito e alguém com muita responsabilidade. Falando de pais naturais, de homens seguros, de homens que sabem o que quer. Porque para vocês, filhos, olha o que eu vou dizer a vocês neste momento. Um filho só sabe ser filho quando se torna pai. Um pai só sabe ser pai quando se torna avô. Então nós estamos sempre uma geração atrasada. Sempre nós precisamos de melhorar. Uma outra coisa que preocupa, já vou falar disso, mas é a crise que nós vivemos hoje. Então, muitos dos problemas que nós vivemos hoje só serão sanados se a família tiver uma boa estrutura. Se o pai tiver uma boa estrutura. Qualquer idiota pode ser pai. Mas, ser pai não, se tornar um filho. Mas para ser um pai de verdade, um pai de respeito, um pai de amor, um pai com compromisso, não é para qualquer um. Mas vamos pensar assim. A família é um bem necessário aos povos, um fundamento indispensável para a sociedade, um tesouro para o esposo, um sustentáculo para a mulher, um bem insubstituível para os filhos. Então eu disse para vocês, pai, príncipe. Um pai precisa ser tratado como um príncipe. Opa, esse é meu pai, esse é o cara. Ter respeito por ele ao longo da vida. Se pai é príncipe, mãe é princesa. Uma princesa tem que ser tratada com carinho, com respeito. E filhos, segundo a Bíblia, duas coisas. Filho quer dizer herança, Salmo 127, herança. Herança é coisa boa, é algo sério. Mas também filho quer dizer alegria. As crianças trazem alegria para os pais, traz alegria para a família. As crianças, na sua simplicidade, na sua pureza, traz essas coisas boas para a família, porque o significado de criança é exatamente alegria. Mas então vamos falar um pouquinho sobre filhos. Filhos, e aí não importa a idade. Se ele tem 0 ano, 1 ano, 5 anos, 30 anos, 50... Filho é sempre filho. E filho também tem os seus compromissos, os seus deveres. Hoje nós vivemos numa coisa imposta. Não vou entrar em detalhe, mas nós vivemos uma coisa imposta chamada quarentena. Que já passou de quarentena para cinquentena, para sessentena, já completamos a setentena e nós vamos chegar à centena de dias trancados. E aí de repente vem os aborrecimentos, porque parece que um pega o espaço do outro. E sobre a quarentena, nós precisamos tirar da quarentena a lição para um amadurecimento. De onde vem a palavra 40? 40 na Bíblia tem alguns significados importantes. 40 na Bíblia, analisado por alguns teólogos, é algo de amadurecimento. Se nós olharmos alguns 40 da Bíblia, nós temos, por exemplo,
O dilúvio durou 40 dias. 40 dias de chuva ininterruptas. Aquilo quis dizer muita coisa para o povo. E sabe o que aconteceu? Ao longo dos 40 dias, morreu todo mundo. Não escapou ninguém. Será que tinha lá um vírus? Tinha chuva mandada por Deus para um povo rebelde e desobediente. 40 dias de chuva. Tem um outro 40 que é na vida de Moisés. Aliás, Moisés teve 43 vezes. Até os 40 anos, Moisés teve uma vida de beleza, de regalias, de preparo. Um filho, estudou na melhor escola, nas melhores escolas da época, se formou como guerreiro, era forte, saudável, inteligente, até os 40 anos. O segundo 40 foi dos 40 aos 80. Foi o tempo que ele amargou, foi 40 anos, não foram 40 dias, foram 40 anos de lutas, de experiências, de aprendizado. Até os 40, Moisés achava que era alguém, era o máximo, forçudo, poderoso. Nos 40 anos de deserto, de sofrimento, de aprendizado, ele viu que não era ninguém. E depois o terceiro 40, que foi dos 80 aos 120, ele viu o que Deus pode fazer com um Zé Ninguém. Até os 40 ele achava que era alguém. Dos 40 aos 80 ele descobriu que não era ninguém. E depois dos 80 ele descobriu o que Deus pode fazer com um Zé Ninguém. E olha como foi a vida de Moisés. As experiências boas com Deus, claro. Os sofrimentos. Tá. Então só Moisés teve 3,40. O êxodo durou 40 anos. Jesus, no início da sua vida ministerial, ele trabalhou por 40, jejuou por 40 dias. E assim vai. Se for falar disso, vamos ter alguns outros 40. Mas, na Bíblia ainda, tem o 40 como um número para mudança, para aprendizado, para desenvolvimento. Durante esse tempo que nós estamos vivendo a quarentena, é preciso amadurecimento de pais e de filhos. Um crescimento, um relacionamento melhor, uma vida melhor, um aprendizado melhor, mais seguro. Por quê? Porque veja que a igreja finda sendo um refúgio para a gente. Mas onde está a igreja hoje? A igreja está em casa. Eu aprendi quando era criança que a nossa igreja, que a igreja começa em casa. Tem muitas coisas que nós não aprendemos na igreja, nós aprendemos em casa. Em casa nós aprendemos como se comportar na igreja. E na igreja nós aprendemos como se comportar no mundo. Isso é para crianças, para jovens, para adolescentes, para todo mundo. Mas hoje, cadê a igreja? As igrejas estão simplesmente fechadas. E nós? Em casa, a igreja veio para casa. Então, a casa precisa ser influenciada de uma maneira segura, de uma maneira crescente, de uma maneira boa para todos nós. Mas igreja quer dizer a comunidade dos fiéis, dos crentes. A instituição religiosa cristã separada do Estado, uma comunidade de fiéis ligados à mesma fé e aos mesmos líderes religiosos. Então veja, pais, pastores, líderes, diáconos, né? Que hoje é dia do diácono, todo esse bojo de pessoas, de seres de diferentes idades, de diferentes status, níveis sociais, etc., forma a igreja. E a igreja, então, está em casa, nós não temos a igreja para ir, para diferenciar, mas então estamos em casa aí, aprendendo, compartilhando, fazendo
algumas coisas. E essa família, que é algo tão sério, que é algo tão importante, tem sido abalada devido às dificuldades que está enfrentando. Portanto, irmãos, é preciso um amadurecimento, é preciso um crescimento. Nós vivemos em comunidade, comunidade de família, de marido e mulher, de pais e filhos, de igreja, de ovelhas e pastor, que formam um rebanho. Nós vivemos em comunidade. É impossível viver sozinho. Nós não estamos aguentando mais essa coisa de ficar em casa sem a igreja. Será que alguém está se acostumando com essa ideia? Como que vai ser isso? Está sendo bom ou está sendo ruim? Cada um deve fazer o seu análise. E a família, portanto, existe como uma comunidade dentro do plano de Deus para garantir a espécie e se fortalecer cada dia mais. E olha, uma coisa importante é que Deus, o nosso Deus, honra e valoriza a família. A família, irmãos, pais, filhos, todos, é a maior e melhor faculdade de ensino do mundo. Porque na família nós aprendemos o significado do amor. A criança, quando nasce, ela não sabe o que é amor. Uma criança, quando nasce, ela não tem noção de perigo, ela não tem noção de vida, ela não sabe de nada. Ela vai aprender de amor com a mãe, com o pai. Então é na família que nós aprendemos o significado de amor. É na família que nós aprendemos o significado de perdão. De repente alguém está com raiva da gente. Temos algumas coisas para resolver nesse sentido. Perdão é coisa séria, a coisa mais difícil para o ser humano é perdoar. Não é fácil perdoar. Todos nós temos dificuldade com o perdão. A palavra perdão começa com perda. Quem perdoa, perde. Perdoou, perdeu. Eu não vou falar disso aqui porque vai muito longe, mas é na família que nós aprendemos o significado do perdão. É também na família que nós aprendemos o significado da adoração, da crença, da responsabilidade de filho de Deus, de servo de Deus, de crente, de pessoa temente a Deus. É com os pais que nós aprendemos isso. Quem primeiro deve falar para os filhos de Deus, da igreja, de Bíblia, de religiosidade, de espiritualidade, são os pais. Portanto, é na família que nós aprendemos o significado da adoração. É na família que nós aprendemos a construir o lar. Aí essa coisa de lar, de altar, são coisas sérias, são coisas boas, e nós aprendemos isso em casa. Por último, na família eu aprendo que ela é a coisa mais bela do mundo. Portanto, é muito importante que nós valorizemos a nossa família como pai, como mãe, como filhos. Não importa o seu grau dentro da família, você é uma parte importante dessa família. Que a bênção de Deus, que o cuidado de Deus, que a unção do Espírito Santo seja sobre todos nós, seja sobre vocês, filhos, para prosseguir na caminhada que leva até os céus, sendo crentes, fiéis, tementes, obedientes ao Senhor Deus, de maneira coerente, de maneira boa, de maneira forte. Última fala. Pense igreja. Viva a igreja. Não importa onde quer que você esteja. A família unida com Jesus tem uma força muito grande. Uma família que ora, que adora a Deus, terá força para se estruturar e crescer nos relacionamentos. Em qualquer tempo e em qualquer lugar. Nós somos a igreja e Jesus Cristo é o pastor. Bênção de Deus na vida de todos. Que o Senhor conduza, dirija esse povo para a glória, para o louvor, para a adoração. Meus irmãos,
Fiquem na paz do Senhor Jesus, sob o cuidado protetivo do eterno Deus, com a gloriosa unção do Espírito Santo. Amém? Que Deus os abençoe. Forte abraço a todos. Amém.